aí, gente? Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu tô aqui hoje pra continuar aí essa jornada, contando um pouco mais da minha história, pra gente caminhar juntos aí até que Jesus volte. Então, hoje eu estou aqui pra contar mais uma parte, né, do meu testemunho, daquilo que Jesus fez na minha vida. Então vamos lá. No último vídeo vocês viram eu contar do divórcio. Eu passei por um divórcio. Foi um momento aí bem complicado da minha história, mas que passou. Jesus, ele me deu força, ele me deu graça. E o que eu quero dizer pra você que tá assistindo, pra você que tá passando por um processo difícil ou algo parecido, entenda que Jesus, ele tem um processo pra cada pessoa. Então aquilo que foi na minha vida pode ser que não seja na sua. A gente vê isso aí nas curas de Jesus. Um cego, ele ora com o cego e fala, veja, e o cego vê na hora. Ele, né, pergunta o que quer que te faça, eu quero ver, ele ora e o problema dele já é resolvido. Outro, Jesus, ele fala, ele ora por ele e ele fala, Senhor, eu tô vendo homens como árvores, e Jesus precisa orar de novo. Outro ainda, Jesus cospe no chão, faz um barrinho, joga no olho dele e fala, vai lavar agora no rio tal. Então, a gente vê que os três tinham o mesmo problema, mas que com cada pessoa, Jesus, ele usou um processo diferente. E assim somos nós. Mas o que eu quero fazer aqui é te encorajar a não desistir, a continuar caminhando com Cristo. Juntos nós podemos aí nos tornar cristãos maduros e tudo vai passar. Então hoje eu estou aqui para contar aí o que aconteceu logo após o divórcio. Eu me envolvi muito com a igreja. Muitas pessoas entendem e falam sobre isso como sendo o primeiro amor. Que é aquele envolvimento que você chega na igreja, você conheceu Jesus, então pra você tudo é muito intenso. E a princípio eu achei que fosse realmente esse primeiro amor. Eu ajudava nas crianças, eu ajudava com os adolescentes, eu cantava no coral. Gente, eu não canto nada, mas eu tava lá por conta do ministério, porque eu queria muito participar do evangelismo. E lá o trabalho de evangelismo é muito massa. Então eu fazia parte de tudo porque eu queria ajudar muito. Mas com o tempo eu fui entender que na verdade tinha a ver com o quão grande foi o perdão de Deus sobre a minha vida. Jesus, ele nos conta, a Bíblia nos conta de uma mulher que ela quebrou um pote de perfume, um alabastro ali, um perfume, um pote muito caro. Ela derramou aos pés de Jesus e os discípulos se escandalizam. E Jesus fala que aonde o evangelho fosse pregado, ela seria lembrada. Porque quem muito foi perdoado, muito ama. E eu entendi que foi isso que aconteceu na minha vida. Eu fui muito perdoada e por tudo que eu fiz, eu entendi o amor de Deus de uma forma muito grande. E outro fator que me ajudou muito e que me ajuda a ser intencional e intensa naquilo que eu faço, quem me conhece sabe o quanto eu sou, é que no mundo eu era assim, meu irmão. No mundo eu trabalhava das 8 às 18, eu ia pra noite pra escola, saía, ia pra uma festa, no outro dia eu já tava trabalhando, eu dormia fora de casa, eu amanhecia, mas eu dedicava todas as minhas energias pra aquilo. E depois que eu me converti, não podia ser diferente. Eu queria dedicar tudo o que eu tinha para Cristo, para a expansão do reino dele aqui nessa terra. Porque diferente daquelas pessoas no mundo que não fizeram nada por mim, Jesus fez, ele morreu por mim. E nada mais justo do que eu dedicar a minha vida para ele. Então, eu vivi isso, eu vivo isso de muita intensidade e nesse momento mais específico, eu conheci pessoas fora da denominação da igreja que eu fazia parte na época. E isso me abriu portas para levar a palavra em algumas células. Então, nessas células eu conheci muita gente. Eu levei, assim, sobre salvação, o amor de Jesus a muitas pessoas. E foi incrível essa época. Só que eu comecei a dispersar um pouco sobre o propósito da família, porque eu queria viver muito o ministério. Claro que eu sempre levava a Maria Luísa comigo, mas era sempre ali só nós duas. E eu lembro que em uma dessas conversas, numa mesa com algumas pessoas, a gente estava conversando sobre o ministério, a maioria ali solteiros. Eu falei, gente, eu vejo assim, algumas famílias na igreja, eu fico até emocionada, porque é lindo você ver uma família. E eu entendendo ali, eu estudando a Bíblia, eu sabia que o projeto de Deus é a família. Sempre foi a família, né? Jesus, ele faz parte de uma família. Nós, quando nos convertemos, nos ingressamos nessa família celestial. Então, Deus ama uma família. E aí eu falei, gente, eu acho que Deus, ele tem uma família pra nós e tal, a gente conversando. E aí eu falei assim, a gente falando sobre o que a gente queria numa pessoa. Eu falei, eu penso que tem que ser um homem muito de Deus, um homem muito santo, um homem mais crente do que eu. E aí uma dessas pessoas falou algo que me deixou muito triste e ao mesmo tempo muito desanimada. Ele falou assim, mas Larissa, para pra pensar. Você é uma pessoa, e eu creio, irmãos, que a pessoa não falou isso pra me magoar. Ela falou assim, sabe, a gente conversando.
Ela falou, olha pra você. Você é uma pessoa toda tatuada, você já conheceu vários homens, você tem uma filha. Você acha que Deus seria injusto com a pessoa que tá ali a vida inteira se guardando, santa, que vive na igreja? Você acha que Deus te daria uma pessoa assim? E na hora eu falei, cara, faz sentido. Seria muito injusto com a outra pessoa. Por mais que hoje eu me veja uma pessoa buscando a santificação realmente, pensa, a pessoa me conhecer com uma filha grande, e aí, mais uma vez eu falo pra vocês, irmãos, Deus, ele age de forma extraordinária. Ele usa aí os loucos pra confundir os sábios, né? Então, ele me deu um presente, que foi o Clever, e a gente se conheceu depois pra falar sobre o casamento, como foi até o nosso casamento, eu quero trazer ele aqui, mas basicamente nessa época, bem nessa época, eu tava muito envolvida com a igreja, veio a pandemia, em 2020, né? Eu já tinha aí um ministério, eu entendi que meu ministério é pregar a palavra, então eu tive que dizer não em algumas áreas que eu sabia que não era o que Deus tinha pra minha vida. Hoje eu entendo isso na minha mente. Claro que a gente sempre tá em evolução, em processo, mas naquele momento eu conheci o Clever na rede social, a gente começou a se falar no Instagram, porque eu não sei como, mas a gente já se seguia. Depois a gente foi descobrir que a gente estudou junto no ensino médio, olha pra vocês verem. E só que a gente não sabia, a gente foi descobrir isso conversando, amigos em comum, pessoas que estudaram junto, a gente era da mesma escola, mas a gente nunca se viu. E aí a gente se seguia no Instagram. E aí eu vi uma foto que ele postou de um pastor que eu estava fazendo uma mentoria com ele na época e ele também. E aí eu reagi, porque eu vi ele postando, eu reagi com um foguinho, eu acho, e tal. E aí a gente não conversou, mas depois ele me chamou, a gente começou a trocar ideias sobre esse curso. E aí, gente, tudo fechado. A gente tava em época de pandemia, não tinha cinema, não tinha lanche, não tinha nada. E um dia eu falei pra ele, nossa, eu tô juntando várias cestas básicas, né, que eu preciso levar pra algumas famílias na pandemia e tal. Ele falou, vem aqui em casa buscar algumas coisas. Todo dia ele arrumava alguma coisa diferente pra me buscar. Mas a gente se viu a primeira vez nesse contexto. E ali, naquele primeiro momento, a gente se olhou e tudo, mas a gente não tinha intenção nenhuma de namoro, de nada. Mas com o passar dos dias, a gente conversando muito, porque eu estava de férias. A igreja, né, o Clever, pra quem não sabe, ele é pastor. E nessa época ele estava atuando em uma igreja. E aí ele falou, a igreja é fechada, tô ficando mais em casa, né, as coisas são mais online. E aí a gente conversava muito, 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 muito. E um dia a gente falou, vamos sair, a gente não pode ir em lugar nenhum, mas a gente pega o carro, a gente passa no delivery e assiste um filme dentro do carro. E isso que aconteceu, nossos vários encontros, nossos únicos encontros no namoro foram assim, dentro de um carro, vendo filme. E uma coisa que me chamou muito a atenção do Clever, assim, foi que em nenhum desses encontros ele nunca tentou fazer nada, ele nunca me colocou a mão. E eu falo isso assim com grande temor e com muita gratidão a Deus, porque todos os homens que eu tinha conhecido dele pra trás sempre tentavam alguma coisa. Sempre chegavam assim com interesse ou olhares. Ele não, ele sempre olhou nos meus olhos. Ele olhava pra mim enquanto eu falava. Ele não se dispersava em olhar pro meu físico, mas ele olhava nos meus olhos enquanto eu falava com ele. E ele nunca tentou nada, ele nunca me colocou a mão, ele me respeitou e me respeita muito. E isso me chamou a atenção e me ganhou. Eu falei, Deus, o Senhor realmente confunde os sábios. Porque uma pessoa disse que o Senhor nunca faria isso. Mas o Senhor tá me dando um homem que é pastor, gente, mais crente do que eu. E uma coisa aqui que eu vou expor ele, o Clever era virgem. Eu falei, Deus, como assim? Que presente é esse? E aí ali a gente começou a orar, a gente acordava todos os dias cedo, a gente orava por telefone junto. E aí a gente teve uma conversa muito séria, eu falei pra ele assim, olha, eu tô gostando muito de você. E só que eu não consigo, eu não posso assumir um namoro sem que antes você conheça a minha filha. Porque ela é minha prioridade, ela é o motivo pelo qual eu existo. Deus, ele me criou antes de tudo para ser mãe dela, então é o meu principal papel nesse momento. Então eu preciso que você conheça ela antes. E gente, Deus é incrível. A primeira vez que os dois se viram, ela não desgrudou dele. Ela amou o Clever, ela ama até hoje, eles se dão bem. E aí, naquele momento ali, eu vendo os dois juntos, conversando, eu falei, Deus, não preciso de orar mais não. Esse é o homem que o Senhor escolheu pra minha vida. E a gente começou a namorar. A gente namorou por 8 meses só. E a gente casou. A gente noivou e em 3 meses a gente casou. Então assim, foram uma coisa de 11 meses. Faltando um mês pra gente fazer um ano de namoro, a gente tava casado. E o nosso casamento, pra quem não sabe, foi assim, épico. Então eu quero trazer ele aqui pra gravar o vídeo, porque ele tem que estar junto pra gente contar o que a gente passou. Mas assim,
O que eu quero falar pra vocês hoje, com esse vídeo de hoje, é que Deus ele tem um plano pra sua vida. E não deixe pessoas te dizerem que Deus não vai fazer, porque Ele pode fazer qualquer coisa. Gente, olhando pro meu contexto, olhando pra quem eu era, eu jamais imaginava estar com um homem que me respeita. Isso pode parecer uma coisa tão banal e tão pouca, mas estar num carro sozinha, pra mim ali, que vim desse contexto de muita sexualidade, de muita bebida, sempre acontecia algo. E eu estar com ele ali do meu lado e ele só querer me ouvir, ele olhava nos meus olhos, ele me respeitava. Meninas que estão vendo esse vídeo, Deus ele quer um homem que te respeite, que ame quem você é, que está com você para te ouvir, não para te usar e abusar do seu corpo. Porque o seu corpo, antes de ser desse homem, ele é templo do Espírito Santo de Deus. E eu falo pra vocês, porque nós nos guardamos até o casamento e foi incrível. Deus ele reservou um dia especial pra isso e foi um presente. Então, basicamente, foi assim que eu conheci o Clever. Deus ele me deu esse presente, eu amo muito meu marido. Claro que assim, né, a gente, casamento tô brincando, é uma bênção. E eu quero trazer ele aqui pra gente falar sobre como foi essa jornada até o nosso casamento. Porque a gente ia ter festa, depois não ia ter mais. De repente, nosso casamento foi numa laje. Então, fiquem ligados aí. Curte esse vídeo, comenta, compartilha. Eu quero estar trazendo mais conteúdo pra vocês, então me ajuda aí e vamos caminhar junto. Novos coturnos que Jesus nos deu.